Boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje com alguns avisos. Continuam hackeando as nossas transmissões. Agora estão também hackeando a nossa rádio. Devem ter muito medo de nós para quererem estragar tanto o nosso trabalho. Se a nossa aula estiver travando, não saia, pois é isso mesmo que os opositores querem. Faça o contrário, entre mais vezes a semana toda para assistir às aulas anteriores e para fazer free download de livros e CDs. Telefone também aos seus amigos para eles assistirem agora a esta aula gratuitamente. Basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Você pode assistir às aulas anteriores a esta. Elas estão todas disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Pensamento do dia. Se a caminhada não estiver difícil, é sinal de que estamos descendo. Autor desconhecido. Agora é com o mestre. Proceder à saudação prévia, como ela é feita há milhares de anos. Como um aluno que oferece uma nação ao seu professor. Visualize o mestre, leve o seu olhar para lá, visualize uma projeção de luz verde esmeralda em direção ao mestre. Transmitir-lhe sentimentos de saúde e de vitalidade. Aproveite agora para fazer o seu pujo efetivo, telefonando a um amigo para assistir à nossa transmissão. Swastika. Swastika, parabéns! Muito bom, nosso pujo internacional. Isto me lembra que eu acho que da outra vez não comentei com vocês sobre o curso e o lançamento do livro em Paris. Comentei que fizemos, mas não comentei que havia 7 países, pessoas, inscritos de 7 países participando do curso. Havia gente da Inglaterra, da Escócia, da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha, do Brasil e da França. Então, o curso foi dado com tradução simultânea. Foi muito engraçado, porque eu falava e, ao mesmo tempo, os tradutores iam passando a matéria para os alunos. E não foi confuso, funcionou tudo muito bem. Então, queria cumprimentar os arautos, os organizadores desse trabalho em Paris, que são a Soninha, a Clarissa, o Feldman e a Renata Senna. Parabéns a todos eles. O trabalho na França e o trabalho nos outros países está de vento em popa. Hoje nós estamos com o nosso trabalho sendo desenvolvido aqui no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, na Argentina, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e em alguns outros países. E isso nós devemos a você que nos assiste, a você que lê nossos livros, que participa dos nossos cursos e principalmente a você que é nosso aluno, a você que se matriculou em alguma das nossas unidades, em algum desses países e que está participando conosco deste ideal lindíssimo de reeducação comportamental e irradiação da cultura. Uma notícia importante é o Festival Internacional de Yoga do Rio de Janeiro, que se realiza esta semana. Esta sexta-feira começa o festival. Se você não está inscrito, não perca tempo. Nós realmente queremos que você não perca. Queremos que você aproveite esse evento de suma importância que está sendo... Bom, nossos festivais começaram com o nome de congressos na década de 80, em 1982, no Rio Grande do Sul.
E depois a coisa cresceu tanto que, em vez de uma vez por ano, passou a ter 2, depois 3, depois 4. Hoje nós temos 4 festivais internacionais de yoga a cada ano, ou seja, um a cada 3 meses. E no estado do Rio de Janeiro, é a primeira vez que está sendo realizado na capital. Vai ser em Ipanema, com aquela praia maravilhosa, com toda aquela oferta de cultura, de natureza, e professores, ministrantes, os melhores do mundo, provenientes de vários países, e a coisa realmente parece que vai ficar muito forte, muito bonita. Nós contamos com a sua presença para depois não ficar chorando que, perdi, puxa vida, eu não sabia que ia ser tão bom. Eu já conheço isso, então não perca, compareça, participe. Se não se inscreveu, corra e inscreva-se imediatamente, porque a cada dia que passa o desconto se reduz. Então aproveite o desconto de hoje. Eu queria mostrar a você um livro que com toda certeza você já leu, que é o Tudo sobre Yoga. Na verdade, se você ler nas entrelinhas do título, você vai ver que não está escrito só tudo sobre yoga, está escrito tudo o que você nunca quis saber sobre yoga e jamais teve a intenção de perguntar. É um título gracioso, é um título que brinca um pouquinho com o tema, porque é um tema muito sério, mas então a gente vai lidar com ele com bom humor. E estamos parafraseando o título de um filme do Woody Allen. Isto porque a ideia é que você não apenas leia e adquira cultura, mas que você possa gostar do que está lendo, divertir-se com o que está lendo. Por que nós estamos divulgando um livro já tão conhecido? Porque esse livro é para você carregar no coldre. Esse livro é para você levar engatilhado. E sempre que alguém disser algum disparate, você saque rápido e dispare a sua artilharia sem dó nem piedade. Dê o livro de presente. Também porque esse livro tem um capítulo que é direcionado aos pais dos nossos alunos, para que eles entendam onde está o seu filho, o que seu filho está fazendo, quem somos nós, qual é a nossa proposta, qual é a nossa história. Então é muito interessante que você, que é nosso aluno, que é um aluno jovem, adquira esse livro, coloque um clipe no capítulo que fala sobre conversa franca com os pais e dê o livro ao seu pai, à sua mãe, peça que leiam e que aconselhem você. Por favor, papai, leia este capítulo, mamãe, leia este capítulo e me dê a sua opinião. Eu quero a sua opinião. E aí os pais vão ler com atenção, com carinho, e depois vai haver aquele diálogo, aquele tão propalado diálogo entre pais e filhos, que é tão importante. Não se esqueça, dê o livro, não tenha pena do seu dinheirinho, porque esse livro é muito barato. É um livro de bolso, eu não sei qual o preço, mas sei que é uma ninharia. Portanto, vamos divulgá-lo. Dar este livro para os amigos, vamos dar este livro para os inimigos, vamos dar esse livro para todo mundo. Ok? E a nossa matéria de hoje. Hatha Yoga Nushasanam. Hoje nós vamos falar de sânscrito. Samskrita é aquilo que em português nós chamamos de sânscrito. Samskrita é uma linguagem, é uma língua morta, é uma língua clássica e que influenciou muito o latim, o grego e mais algumas dezenas de idiomas antigos e modernos. No meu livro Faça Yoga Antes que Você Precise, nós fazemos uma comparação do sânscrito com outras línguas e você fica impressionado como realmente é inquestionável. Não dá para ser coincidência. O sânscrito influenciou poderosamente e há muitas palavras do sânscrito que se mantêm idênticas nos idiomas contemporâneos. E existe um outro sânscrito, que não é bem sânscrito, que é o Prakrito. Prakrito.
prakrita. Em português, prakrito. Este aqui em português, samskrita, nos dá sânscrito. O prakrito é um sânscrito popular, é um sânscrito mais fácil de se falar, mas que não é o sânscrito utilizado por nós, no yoga, na filosofia. Você se lembra de um termo assim? Prakriti, que é a polaridade de Purusha. No Samkhya, Purusha e Prakriti. Purusha sendo o self, o si mesmo, o ser, o eu sou, a mônada, quantos nomes, né, para a mesma coisa. Mas é porque nenhum deles serve. Se algum deles fosse exato, bastava aquele. Mas nenhum desses termos em português, espanhol, francês, inglês, define exatamente o sentido da palavra Purusha. Na verdade, traduzido literalmente, Purusha quer dizer apenas homem, ser humano. Mas no sentido mais profundo significa aquela chispa de vida e consciência que está no mais além de todos os nossos veículos, de todos os nossos corpos. Purusha é o ser, é o eu sou, é o ser real, mas ele é imóvel. Enquanto que a Prakriti você pode traduzir como natureza. A natureza é que se move. Então, muitas vezes, quando você diz, eu estou com fome, na verdade, o eu mesmo, aqui o Purusha, não tem fome. Quem está com fome? A natureza. O seu corpo. E é a confusão, é a identificação do Purusha com a Prakriti, quando Purusha pensa que é a Prakriti, que leva a todos os sofrimentos, porque quando a Prakriti sente dor, o Purusha pensa que é ele que está sentindo. E quando nós conseguimos dissociar os dois, se você consegue fazer isso, um dia você será capaz de dizer, ai, o que foi? Está sentindo alguma dor? Eu não. Mas, sei lá, minha barriga, minha perna, minha cabeça, a minha não. A cabeça da Prakriti está sentindo uma dor de cabeça horrível. Diz eu não. Parece maluco, né? Mas é assim. Então, Prakriti, natureza, Prakrita, uma língua natural, uma língua que o povo falava, uma língua simplificada. Nós vamos falar de sânscrito, samskrita. Primeiro nós precisamos saber a pronúncia, porque se pronunciarmos mal, nós não vamos conseguir nos comunicar bem. Veja a importância da pronúncia correta. Quantas pessoas, talvez você mesmo, ou pessoas que você conhece, estudaram inglês numa escola de inglês aqui no Brasil e depois foram viajar. E chegando no país que falasse a língua, você simplesmente não conseguiu se comunicar. Você falava e ninguém entendia nada. Então nós temos aí um problema de quê? Você estava falando provavelmente corretamente. A língua estava correta, a sintaxe estava correta, o verbo estava correto, estava tudo certo. Mas a musicalidade não estava certa. O sotaque não estava certo. A acentuação talvez também não estivesse certa. E aí ninguém entende nada. Você quer ver um exemplo da língua portuguesa, na verdade da língua brasileira, não é o brasileirês? Eu vou dizer uma frase que provavelmente você já escutou. As mulheres com certeza já escutaram. Então a frase é Telutotolat. Como assim você nunca escutou isso? Claro que escutou. Eu só mudei a acentuação. Vamos lá de novo. Telutotolat. Então. Nada? Agora põe os acentos certos. Telutotolate. Ah, isso todo mundo já escutou, especialmente as mulheres, né?
o sobrinho dizendo, o filho dizendo, o irmãozinho menor dizendo, muda a acentuação, ninguém entende nada. Há um outro caso de mudança de pronúncia, e que esse caso é contado como real. Eu acredito que seja mesmo. Um senhor estava no dentista e puxando o assunto, né, porque estava meio nervoso, e perguntou: oh, que equipamento bonito esse seu equipamento importado, mas o que quer dizer Pies No Pedal? E o dentista olhou e disse: não, é pise no pedal. E muitas vezes nós cometemos esses erros no nosso dia a dia. Conta-se um outro caso também como verdade, que um professor de português, linguista, viajando pelo interior do Brasil, encontrava cada nome esdrúxulo, erros de grafia, erros de português atrozes pelas cidadezinhas pequenas, e um dia, finalmente, olhou o luminoso, a placa de uma loja, e disse: finalmente, não tem nenhum erro, Águia de Ouro. Entrou lá e disse: meus parabéns, meu amigo, não tem erro na sua placa, Águia de Ouro. Ele disse: não, é agulha de ouro. Então, o que nós queremos mostrar com isso? Que se você pronuncia mal, sai outra coisa. Pode sair até palavrão. Um dia na Índia, nós estávamos sendo conduzidos por uma senhora da casta Brahmani, e era uma professora de arte, muito educada, muito fina, e um dos nossos perguntou a ela: afinal, é mudra ou mudra? E ela ficou constrangida. E aí, isso é pergunta de aluno, sempre é aluno que me deixa nessa situação, né? E aí, ele chegou e insistiu, né? Disse: mas é que nós no Swastika Yoga pronunciamos mudra, mas nós temos escutado muito as pessoas pronunciarem mudra, eu quero saber qual é o certo. E aí ela disse: olha, mudra é outra coisa. E aí todo mundo ficou curioso, né? O que é? Ela não contou. Mas seja lá como for, evite a gafe. Mudra é pronúncia inglesa. Como Kundalini é pronúncia inglesa. Como Guru é pronúncia inglesa. Como Jai é pronúncia inglesa. Na pronúncia original é Mudra. É Jaya. É Guru. Qual foi a outra palavra que eu usei? Kundalini. Então vamos pronunciar certo. Ainda que o nosso sotaque denuncie que nós não somos hindus, mas pelo menos nós tentamos. Pronunciamos o mais próximo possível. O brasileiro tem essa qualidade. Nós gostamos de pronunciar bem. Seja o inglês, o francês, o espanhol, o sânscrito. Não é que a gente consiga, mas vamos chegar o mais perto possível. Um dia recebemos uma indiana, uma Swamini lá no Rio de Janeiro. O nome dela era Agnimitrananda. Era uma monjazinha de uns 19 anos de idade, muito divertida a menina. E uma hora uma aluna saiu da sala de aula e disse: De Rose, eu pedi para a monja nos falar alguma coisa sobre Diana, e ela disse que não sabe o que é. Eu disse: mas eu sei. Diana é uma caçadora. Diana é uma figura da mitologia romana, né? Greco-romana. Ela disse: não, Deus, não brinca. Eu disse: não estou brincando, Diana é isso. O que você queria saber? Meditação. Ah, meditação não é Diana. É Dhyana. Mas só isso. Essa filigranazinha é suficiente? É suficiente. No português é a mesma coisa. Se você pronuncia errado é outra coisa. Se você muda o gênero da palavra é outra coisa. O Papa. Você sabe quem é? A Papa. Vende-se em vidrinhos assim para criança comer, né? Papinha. A porta, o porto. A moral, o moral.
E essa então é completamente contrário, é completamente diferente. O moral da tropa, a fibra da tropa, e a moral, uma norma de comportamento, é completamente diferente. Então, gênero e pronúncia devem ser preservados em benefício da boa compreensão. Então vamos ver primeiro pronúncia. Mas a aula de hoje não é essa. A aula de hoje é prefixos, sufixos, prefixos, radicais e sufixos. Mas antes eu tenho que dar uma repassada na pronúncia do sânscrito para quem já se esqueceu ou não prestou bem atenção. Então, letra A é a pronúncia igual, B, C, D, mas depois temos o DH. O B também tem o BH. BH não é Belo Horizonte. BH aqui é Bhakti, Bhava, Bha, Bha. E aqui, Dhauti, Dharana, Dha. Mas acontece uma coisa interessante, se nós colocarmos aqui um I ou um Y, muda a pronúncia. Se eu puser DHA, DHO, DHE, eu vou pronunciar com H aspirado. Mas se eu puser DHI ou DHY, eu vou dizer Di, Dhyana. Quer ver um outro exemplo? É o TH. Se for THI, THY, eu não vou pronunciar Swasthya. Eu vou pronunciar Swasthya. Tya. M é a mesma pronúncia do nosso M, mas se o M estiver no final, tem o efeito do tio. Param, pará. Normalmente, o M e o N não nasalizam, mas neste caso, isto não é realmente uma letra. Então, ele vai nasalizar. Vou pôr aqui do lado para nós depois comentarmos sobre isto. Vamos ver primeiro outras pronúncias. Pronúncia do N. Nós temos 3 N's. Temos o N normal. Normal, assim, mais ou menos. Mais parecido com o nosso. Pelo menos ele não tem nenhuma sinalização em cima nem embaixo. Quantas letras eu usei aqui para escrever banana em sânscrito? 3 letras. Bom, 2, porque eu repeti, né? Então, eu usei a letra Ba, a letra Na e a letra Na. Na verdade foram 2 letras, mas aqui eu tenho 3, né? Por que eu não usei 6 letras como no português? Porque no sânscrito a letra já vem acompanhada do som da letra A. Se nós não quisermos esse som, ao escrever a palavra, ao escrever a letra, a gente simplesmente modifica. Então, por exemplo, vá, vê, vou. Nós temos a palavra swasthya, por exemplo, né? O que está escrito aqui? Onde é que está o erro? Tem erro? Não, está perfeita. S, vá, a, S, tá, ya. Esse tá não tem o A, então é t. Swasthya.
E... Ah, Iô! Onde é que tem o Iô? Yaga. Mas não, eu não quero Yaga. O que eu faço? Modifico a letra. Yoga. Então, a grafia do Devanagari permite isso. Então, aqui nós temos 3 letras. Cada letra nos dá um fonema. Cada letra é independente e não nasaliza a anterior. Então, embora esteja escrito de uma forma muito parecida, nós leríamos ba, na, banana. E não banana. Banana. Mas, se eu tivesse um tio em cima, como no espanhol, se eu tivesse um tio em cima, no Rio de Janeiro há uma praça chamada Praça Sans Penha. Mas todo mundo nesta última geração está pronunciando Praça Sans Pena. Ai, que feio, que incultura. Vocês não estão vendo que é Sans Penha? Quando eu era menino, todo mundo pronunciava Praça Sans Penha. Como foi que nós perdemos a cultura assim de uma hora para outra? De uma geração para outra? Então, banhanha. Se essa palavra existisse. E assim, nós teríamos um som que é típico e que eu não vi noutra língua. Eu só vi isto nas línguas neo-sânscritas, como é o caso do Hindi, que se fala ainda hoje. No sânscrito não se fala mais, mas o Hindi com H, ainda se fala. Hindi. Ainda se fala hoje na Índia. Fala-se, e é a segunda língua mais falada da Índia. Este pontinho aqui nos informa que este N é pronunciado com a língua lá para trás, no palato. Então você pronunciaria na, banana. Quem viu aquele filme com o Peter Sellers, chamado The Party? Ele foi traduzido em português como Um Convidado Bem Trapalhão, e foi daí que saiu o nome dos Trapalhões. Nesse filme, o Peter Sellers faz um indiano de nome Hrundi. E o Hrundi pronuncia, ele brinca muito com essa pronúncia, porque para os ingleses, estadunidenses, isto aqui soa engraçado. Eles acham graça. Então, banana. Não tem graça nenhuma. Então existem 3 N's. 3 N's, 3 L's, 3 R's. 3 S's. Mas não chega a ser confuso. Nós, para o yoga, não vamos usar toda essa riqueza de pronúncia. Nós vamos apenas pronunciar o mais próximo possível. E de resto, vamos contar com a indulgência do indiano que nos escutar, porque o R vogal, o N, esse prana, Krishna, a gente não vai conseguir falar isso com naturalidade, nunca. Então, se forçarmos, vai ser pior, porque ele também não vai entender e ainda vai ficar ridículo. Então, algumas coisas a gente tem que abrir mão, mas as outras não. As outras a gente vai se esforçar o máximo possível para pronunciar certo. O R normal e o R, eu falei que tinha 3, não, tem 2. O R vogal e o R consoante. É consoante e vogal. O R consoante é igual, ou muito semelhante, ao R italiano que nós temos aqui no Brasil, em algumas cidades de São Paulo e em Curitiba e no Paraná, no estado do Paraná. Pronuncia-se então com dentolingual, língua dental, a língua atrás dos dentes, e aí você pronuncia raja, raja. Cuidado, pessoal do Rio de Janeiro, que tem pronúncia do R francês. Raja. Não, não dá. Raja.
E o pessoal do interior de São Paulo, de algumas outras cidades do interior de São Paulo, como Americana e do interior de Minas, rádio não dá. Não. Porta Verde, não dá. Então é rádia. Mas e o R vogal? O R vogal é complicado. E o nome de Krishna tem 3 probleminhas aqui, olha, porque são 3 letras diferentes. Por isso é que as pessoas grafam e pronunciam Krishna. Se você disser Krishna já está muito bom. Mas aqui seria Krishna. Krishna. Então, nós vamos escrever assim e vamos pronunciar da melhor maneira possível. Krishna. Já está bom. Depois, nós temos o H. Moçada de Portugal, atenção, H no sânscrito e no inglês pronuncia-se. Eu ouvi falar num tal de Hitler. Gente, Hitler, né? Por favor. Brasileiros, portugueses, espanhóis, franceses têm problema com H inicial. Inicial e medial. Tem problema com H aspirado. Por quê? Nessas línguas nós não temos esse H. Não temos o H, mas temos a capacidade de produzir o som. Há sons que nós realmente não temos capacidade de pronunciar. Mas o H inicial, o H aspirado, não tem problema nenhum. Então, como se pronuncia isto? Hare. Tenha ou não o acento, quer dizer, a pessoa que estiver escrevendo, se ela pôs o acento ou se ela não pôs o acento, a pronúncia é sempre Hare. Nunca é Hare. Hare. E Hare Krishna? Hare Krishna. E o que quer dizer Hare afinal? Por exemplo, Hare Krishna. O que quer dizer? Peguei vocês, hein? Salve. Parabéns. Falou tudo errado. Você sabe por que as pessoas acham que Hare Krishna é Salve Krishna? Eu acho que é por influência de Heil Hitler. Só pode ser porque isto aqui não quer dizer salve. Isto quer dizer Vishnu. É outro nome de Vishnu. Então, quando você diz Hare Krishna, você está dizendo, eu reconheço que Krishna é a encarnação de Vishnu. Logo, Krishna é um avatar, porque recebe a sua energia, consciência e tudo diretamente de Vishnu, que corresponderia no cristianismo ao Espírito Santo. É mais ou menos como Jesus Cristo. Cristo não é nome, Jesus é nome. Jesus ou Cristo. Então, Jesus, aquele que foi insuflado pelo Cristo. Então, ele é um avatar. Hare. E o H no final? No final não é letra. No final não é, na verdade, um H. No final é um visarga. Visarga, no sânscrito, é representado por 2 pontinhos, assim, um em cima e outro embaixo. E você tem que pronunciá-lo, porque se não pronunciar, está dizendo outra coisa. Um dia, uma colega nossa de outra linha de yoga recebeu em sua escola uma indiana e resolveu prestar uma homenagem. E todos fizeram Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E quando terminaram, em vez de a senhora indiana ficar lisonjeada, satisfeita, ela imediatamente chamou a atenção, publicamente e com bastante delicadeza. Por que vocês não pronunciaram o Visarga? Porque estavam dizendo outra coisa. Então não é Om Namah Shivaya,
É um namah. Vamos lá. Namah. Namah Shivaya. E esse Visarga, normalmente, induz, quando você pronuncia de uma forma pausada e não vem outra palavra correndo aqui na frente, esse H significa que você vai puxar esta vogal e repeti-la aqui. Shivaya Namah. Não, Shivaya Namaha. Mas não tem A. Tem. Não está vendo, é oculto, mas tem. Namaha. Não pode deixar de pronunciar. Então, em caracteres latinos nós vamos pôr um H no final, mas na verdade em Devanagari não é um H, é um Visarga, são 2 pontinhos. J. Moçada da Espanha, da Argentina, dos países hispânicos, de língua hispânica, não é J. Isto aqui é um J. Então, não é Rapa, é Japa. Brasileiros, portugueses, não é Japa, é Japa. Já. Nós temos esse som na língua. Nós não dizemos adjetivo, não pronunciamos Janira, então não tem mistério algum. DJ, por exemplo, né, da nossa língua, inclusive. O J, depois o G. O G, não importa que letra venha depois do G, ele é sempre gutural, ele é sempre G. Então ali você vai sempre pronunciar Gita e não Gita. Aliás, você sabe que é Gita, porque você sempre pronunciou assim o nome da música do Raul Seixas, na verdade composta pelo Paulo Coelho. Paulo Coelho foi nosso aluno nessa época da música, em 1971, e no início do prontuário, meu livro da época, tinha uma frase que é tirada do Bhagavad Gita. Bhusteshu kamosmi. Dharma virudho bhusteshu kamosmi. E a tradução é: nenhuma lei pode proibir o amor dos amantes. E estava lá, Bhagavad Gita, capítulo tal, versículo tal. E eu imagino que ele tenha gostado da frase, tenha ido lá no Gita, dado uma olhadinha, e aí criou a música Gita, que dizia: eu sou a força dos fortes, eu sou... o que mais que ele dizia? A luz das estrelas, porque a frase Dharma virudho bhusteshu kamosmi, asmi, significa eu sou. Kama, eu sou o amor. Aqui ocorre uma contração e vira a letra O. Kamosmi. Eu sou o amor puro dos amantes que nenhuma lei pode proibir. Então, a música, o Gita, do Paulo Coelho e do Raul Seixas, utilizava justamente essa série de frases que o Gita pronuncia, que o Gita contém, e fizeram uma música que marcou época. E ninguém diz o Gita, todo mundo diz o Gita. Então, essa pronúncia já está incorporada à nossa cultura. Apareceu G, é sempre G. Gita. A letra Z. A letra Z, qual é o som da letra Z? Não tem, porque não existe essa letra. E não existe o som da letra. Se não existe o som da letra, meu querido, a zana não existe. Não existe o som do Z.
é asana. Asana. E isso de pronunciar errado, asana, já causou uma situação meio hilariante, meio constrangedora, quando uns professores alemães de uma outra modalidade de yoga vieram ao Brasil e queriam dar um curso aqui na nossa escola, e na frente das pessoas disseram que queriam dar um curso de Hattasana. Só que a Hattasana, em português, é um bicho de 4 patinhas. Então, todo mundo riu, eles não entendiam por que as pessoas estavam rindo, mas pelo menos se pronunciassem direito, Hatha Asana, Hatha Asana. Ah, bom, pelo menos as pessoas não ririam. Imagine quando você fala inglês, ou francês, ou espanhol, eu também. Eu não sei se eu devo contar uma história que aconteceu comigo falando espanhol. Devo? Não, não devo. Devo. Todos temos um passado negro. E o meu foi muito marcado no dia em que eu estava dando um curso em Rivadavia, em Comodoro Rivadavia, na Argentina. E nos idos dos anos 80, portanto, naquela época eu falava para público leigo, para público heterogêneo, então tinha um monte de senhoras. Hoje eu falo para garotada, né? Mas estava explicando tudo e depois resolvi dar umas sementes de Rudraksha. Rudraksha é aquela sementinha com supostos poderes mágicos que vem no Japamala. E então, semente, eu sei que é semilha, na pronúncia de Buenos Aires, semilla. E para semear, para botar, para fazer semente, né, para germinar. Então eu dava para aquelas senhoras e dizia, para que você semeie, para que você semeie, para que você semeie. E até que Edgardo me agarrou pelo braço e disse, não diga isso. Eu disse, o que quer dizer? Semeie, em português, é que você se mije. Então, todo mundo ficou assim, não sabendo bem o que eu queria dizer com o que você se mije, que você se mije. Que feio, né? Mas todos pagamos um mico desses uma vez ou outra, até mesmo dentro do próprio país. Quando você sai de um estado, vai para o outro, diz alguma coisa e todo mundo ri, porque naquele outro estado, no caso do Brasil, naquela outra nação, aquela palavra tem outro significado bem diferente. Mas no caso do espanhol e do português, com relação a essa coisa que eu acabei de contar, é interessante porque é o único caso que eu conheço de 2 idiomas em que o fenômeno ocorre nos 2 sentidos. Você já percebeu que semente, semija, também é a mesma coisa em português? Semija? É que a gente às vezes não presta atenção, mas tem o mesmo significado no final, tanto do português para o espanhol, quanto do espanhol para o português, falando na pronúncia de Buenos Aires. Bom, vamos para outra curiosidade aqui da pronúncia do sânscrito. O JN, que alguns autores escrevem GN, grafam GN. Por exemplo, uma edição antiga da editora Pensamento, publicou um livro, a editora Pensamento publicou um livro intitulado Jnana Yoga e tinha o GN. Agora me parece que não, agora já está com JN, só não sei se tem o tio. Então, o JN, que às vezes aparece como GN, tem exatamente o som do GN, do italiano e do francês. Como é que você pronuncia? Vamos tomar uma taça de champanhe? Não, você diz champanhe. Você comprou aquela roupa no Hermenegildo Zegna? Não, você comprou no Hermenegildo Zenha.
Então, já sabemos que isto corresponde ao NH do português. Portanto, quando encontrar esta palavra, já sabe que não é asna. Asna é a mulher do asno. Aqui é Agnya. Agnya. Agnya Chakra. E vamos agora para o CH e SH. Chakra é aquele lugar onde você vai passar o fim de semana. Isto é chakra. Chakra. Cuidado que muitos brasileiros aculturados pelos Estados Unidos estão escrevendo assim, ó, com CK. Ô, gente, de onde vocês tiraram isso? Isto não é inglês, isto é sânscrito, não tem esse C. É chakra. E o SH? Ah, esse sim. Shakti. Shiva. Shakta. Shakta é o devoto da Shakti. Shiva sem Shakti é Shava. Shiva sem Shakti é Shava. Ou seja, Shiva sem energia é um cadáver, mas você também pode traduzir Shiva sem a mulher não tem força, não tem vida. Shiva sem Shakti é Shava. E X? Que som tem? Não existe X. Não escreva assim. Se vir isto escrito num livro, por favor, corrija. Mas aí você vai à Índia e encontra escrito lá na Índia. Olha lá o X, como é que ele não existe? Ele não existe mesmo, está errado. Está escrito num monte de lugares, você vai numa porção de lojas que tem isso escrito. Era alguma coisa com relação à luz, não é? Lux, minha luz, Lux me. Não, é que pela pronúncia, a pessoa que escreveu não sabia, não tinha uma cultura do idioma latino. Então ela foi pelo som associado com a língua inglesa. Então, pelo som, Lakshmi. Ah, mas então não é assim, é assim. Lakshmi. É assim que se escreve, Lakshmi. Lakshmi é o nome de uma Shakti, de uma deusa. Encontrar isso escrito não quer dizer que esteja certo. Que mais? Qual foi a letra que eu não abordei e que as pessoas podem ter alguma dúvida? Qual? C cedilha, olha que bonitinho. Você encontra também isto em livros traduzidos para o português. E depois querem que nós leiamos corretamente. Xi. Mas como xi? C cedilha e si. Aliás, isto contém dois erros, porque, primeiro, C cedilha antes do I não se usa. Está errado. Depois, C cedilha no início de palavras em português tampouco se usa. Então, esta conversão, esta transliteração, que é uma das convenções, existem várias convenções, então esta foi aceita academicamente. Se você for estudar sânscrito na USP, por exemplo, ou em qualquer instituição acadêmica do Brasil, talvez de Portugal também,
você vai aprender que o som Shiva deva ser escrito assim, deva ser grafado com C cedilha I. Desculpe, é uma questão de convenção, existe, academicamente foi incorporado, mas está errado. É Shiva mesmo. Qual é a outra? Acho que pegamos todas, né? Então vamos agora para aquele exemplo ali, que estava me esperando. Shri Ram Jaya Ram Jaya 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 Ram. E Ram, 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 Ram. O Bija Mantra do Manipura Chakra. Qual é a diferença? É a mesma palavra? Não é, é outra. Em caracteres latinos, fica igual. Mas, na verdade, esta aqui é a contração, é a simplificação ali da palavra, do nome Rama. E neste caso, este A aqui é acentuado. Só que, ouvindo, você vai escutar Ram. Ram, 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 Ram. E aqui, Ram. Ah, agora começamos a notar uma diferença. Este é Ram. E este é Ram. Qual foi a diferença? Este nasalizou-se. Este está nasalizado. Este não está. De novo, nasalizado. Ram. E este, Ram. E como é que se escreve? A letra Ra, letra R, letra Ra, com nasalização. Bindu. E aqui, Ram, Ram, letra Ra e letra Ma. Mas se eu puser assim, você vai dizer, em sânscrito vai dizer Rama. E em Hindi? Em Hindi está escrito igualzinho, você vai pronunciar Ram, Ram. Mas e se eu quisesse em sânscrito produzir a pronúncia Ram? Eu cortaria aqui. Então significa, não pronuncie esta letra, só que eu não posso terminar assim. Então, eu ponho o A e corto o A. Pronto. Eu acho que de pronúncia estamos bem resolvidos. Agora vamos para os prefixos radicais e sufixos. Prefixos radicais e sufixos. Os nomes das técnicas de Swastika Yoga, felizmente, estão sistematizados. Os nomes estão sistematizados e codificados. O que significa isso? Significa que eles foram organizados. Nada foi modificado, foi só organizado. Então, como é que se chama Padmasana nas outras linhas de Yoga? Padmasana, ora. Como é que se chama, não traduzido, como é que se chama? Como é que se chama Shirshasana noutras linhas de Yoga? Shirshasana, ora. Como se chama Trikonasana noutras linhas de Yoga? Trikonasana, ora. Então, nós vamos usar exatamente essa nomenclatura, exatamente a mesma. Só que nós vamos esclarecer que há um sufixo que indica a família da técnica. Por exemplo, se eu digo asana no sufixo, o que eu estou informando? Trikonasana. Eu estou informando que é uma técnica corporal. Mas se eu disser, por exemplo, vamos aqui, mudra, puja,
mantra, kriya, não, faltou aqui pranayama primeiro, para deixar na ordem, né? Mudra, puja, mantra, pranayama. Kriya, asana, yoga nidra, samyama. São as 8 partes, a Ashtanga Sadhana, a prática em 8 partes. Por exemplo, se eu escrevesse aqui, este aqui é o nome da técnica, esta é a família à qual a técnica pertence, portanto, o tipo de técnica. Se eu digo Trikonasana, já sei que é técnica corporal. Então vamos lá. Eu queria que você fizesse, deixa eu ver quem que eu vou escolher, uma pessoa bem esperta. Camila, faça essa técnica para nós. Mostra essa técnica, esta. Por que você não consegue mostrar essa técnica? Porque eu não disse a que família ela pertence. Pode ser Shiva Mudra. Então pertence à família dos gestos. Gestos reflexológicos feitos com as mãos. Mas também pode ser Shiva Puja. Então, é uma oferenda a Shiva. Mas também pode ser Shiva Mantra. E aí é uma vocalização. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Então você vê que são coisas completamente diferentes, mas por acaso todas têm o mesmo nome. O que muda é o sobrenome. Então é como se fosse aqui, ó. O João. Sabe o João? Não. Que João? O João da Silva, o João de Souza, o João Pereira, o João dos Santos. Eu preciso saber que João é esse. Então, é o sobrenome que vai nos dar a família à qual pertence a técnica. Agora, e se este nome for um nome muito diferente? Então aí não precisa dar o sobrenome, porque só aquele fulano tem aquele nome. Alguém se lembra de algum nome bem diferente? De algum prenome bem diferente? Não, Hermenegildo tem um monte. Asdrubal tem um monte, né? Mas imaginemos que no nosso país não tivesse nenhum Asdrubal. Se você escrevesse Asdrubal, não precisaria pôr o sobrenome, porque só tem ele. Então isso acontece, por exemplo, com o Nauli. Existe Nauli Mudra? Não. Nauli Puja? Não. Nauli Mantra? Não. Nauli Pranayama? Não. Nauli Asana? Não. Então, o nome completo é Nauli Kriya, mas se você disser faça aí um Nauli, não precisa dizer o Kriya, todo mundo já sabe, só existe Nauli Kriya, não existe Nauli outra coisa. Então, nesses casos, o sufixo pode ser suprimido sem prejuízo algum. Então, os radicais indicam o indivíduo. E os sufixos indicam a família à qual pertence esse indivíduo. O indivíduo aqui é a técnica, o tipo de técnica. E o prefixo indica o adiantamento ou as características daquela técnica. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa assim chamada Paschimottanasana. Paschimottan significa distensão posterior. De que família? Asana.
Paschimottanasana. Qual? Bom, se existem vários, eu tenho que indicar aqui. Eu posso querer um Sukha Paschimottanasana. Significa que é um Paschimottanasana na variação Sukha, que significa fácil ou agradável. É em relaxamento, quer dizer, você vai, mas não força. Fica como que descansando, relaxando na posição, antes de dar a versão, a variação completa. Então, enquanto você permanece lá, fica respirando normalmente, está relaxando. Relaxa os pés, relaxa tudo, está acomodando a musculatura, está acomodando as vértebras. Depois você faz a Ardha. Eu escutei alguma instrutora nossa, que agora não me lembro quem é, pronunciar em público Ardha. Atenção, eu não me lembro quem é, mas vocês podem prestar atenção, se ouvirem, corrijam a colega. Não é Ardha, é Ardha, que quer dizer metade, indica a variação incompleta. Então, se você fizer Ardha Paschimottanasana, significa que você já foi até lá, já está com a respiração certa, os pés já estão na posição não relaxada, na posição adequada, mas você não deu a máxima flexão possível. Depois, Radha. Radha real ou completo. Então aqui você tem o Paschimottanasana completo, Radha Paschimottanasana. Ora, se a pessoa pode fazer completo, por que ela faria Ardha? Para que serve? Ora, serve para ir acomodando mais um pouco as vértebras e os músculos antes de dar a flexão total. E é por isso que no nosso tipo de yoga ninguém se machuca. Tem mais uma utilidade. Às vezes, o praticante está grávido. E aí, o Ardha mostra a sua utilidade. Imagina o praticante com 9 meses. E fazendo força vai criar um desconforto para ele e para o bacurauzinho que está lá dentro. Maha Paschimottanasana. Maha quer dizer grande. Indica uma variação mais do que completa. No caso, Paschimottanasana, na variação completa, você já deitou completamente em cima das pernas, o rosto está lá nos tornozelos. Como pode ser mais completo que isso? Neste caso, afasta-se um pouquinho, só um pouquinho, as pernas, e o rosto vem aqui no chão. Mas se não for um Paschimottanasana, que é um asana que não tem polaridade, se for um asana com polaridade, o Ardha pode indicar a execução só para um lado, ou só com uma perna. Normalmente teria outro nome, mas pode acontecer isso. Bhujanga. O que quer dizer Bhujanga? E ninguém se arrisca. Naja. Mas não quer dizer cobra? Não quer dizer serpente? Posição da cobra? Moçada, vamos estudar inglês. Vamos estudar espanhol. Nos livros lá estava escrito Cobra Posture. Cobra, em inglês, quer dizer naja. Em espanhol também cobra, quer dizer naja. Em português, cobra não quer dizer naja. Então, isto aqui não é a posição da cobra, não é a postura da cobra. Isto é a posição da naja. Por quê? Porque a naja se levanta, linguinha lá da serpente, um olhinho bem zangado aqui, e ela fica levantadinha.
para assustar e para avisar também aos adversários, talvez aos predadores, alguma vaca que vai pisar nela, algum ser humano distraído, ela já levanta, abre o pelo, produz aquele som e fica ali em pé, avisando. Então, Bhujangasana é aquela posição em que nós ficamos também, assim como uma cobra, como uma naja. Sukha é com os braços flexionados, não faz força para a coluna. Ardha, não, o Sukha não é aquele, Ardha é que é com o braço flexionado. Sukha nem tem, não existe Sukha Bhujangasana. Ardha Bhujangasana é apoiado aqui assim. Raja Bhujangasana, completo. Maha Bhujangasana, com os pés na cabeça. Depois nós temos uma indicação se o asana foi feito com um só apoio. Yekapada. Pada quer dizer pé. Olha a semelhança com o português pata. Yeka, um. Yekapada, um só pé. Dvapada, dois pés. Tripada, três pés. Chatuspada, quatro pés. Aí você vai dizer, mas eu não tenho quatro pés. Apoios, né? Quatro apoios no chão. Chatuspadasana tem as duas mãos e os dois pés no chão. Tripadasana tem as duas mãos e um pé no chão. E se isto não for o nome do asana, mas for o prefixo do asana, porque alguns desses nomes podem aparecer aqui como radical. Chatuspadasana é um radical, Tripadasana é um radical. Agora, aqui não, aqui é um prefixo. Então, Yekapada, o quê? Vamos ver um Yekapada aí que você conheça, que você se lembre. Kakasana. Yekapada Kakasana. Um Kakasana com uma perna só. Vapada Vriskasana. Um Vriskasana com as duas mãos. Que Chatuspada não tem, né? Chatuspada, esse prefixo não tem. É só como radical. Então Chatuspada não se usa como prefixo, não precisa. Mas como radical sim. Agora e se forem mãos? Yeka quer dizer Yeka. Hasta. Yeka hasta. Uma só mão. Yeka hasta chakra. Asana. Yeka hasta chakrasana. É um chakrasana. Com uma só mão. A outra mão ele tirou. E como é que eu chamaria este asana? Aham. Yekapada. Eu sabia que você sabia. Olha lá, Yekapada, uma perna só, um pé só. O outro está levantadinho ali. Yekapada Chakrasana. Veja, é muito fácil. Parece confuso se você está ouvindo isso, está vendo isso pela primeira vez. Mas se você pega esse material e dá uma rápida estudadela, você vai ver que é muito simples, porque o número de palavras utilizadas como radical, como radicais, é um número muito pequeno. Como sufixos, são só estas 8, mas a que a gente usa mais é asana.
Às vezes mudra, às vezes puja. As outras quase não se usa como radical. Existem teoricamente como sufixo, mas não são necessárias. Então, aqui é que tem a maior variedade. Mesmo assim, essa variedade não é tão grande. Quando eu estudei anatomia, fisiologia, cinesiologia, eu tive que estudar todos os músculos e todos os ossos do corpo humano. Você não imagina que loucura é aquilo. Eu nunca imaginei que a gente tivesse tanto osso e tanto músculo e com nomes tão abstrusos. Mas todo mundo que estuda anatomia memoriza. Ué, por que só o sânscrito é que não pode? Mas aqueles nomes esquisitíssimos dos músculos, ali tudo bem, não tem importância. Então é um tanto ou quanto de preconceito, um tanto ou quanto de discriminação. Sendo yoga é difícil, mas sendo aqueles nomes esdrúxulos, ali é fácil. Ou pelo menos, não é fácil não, mas aquilo a gente tem que estudar, então a gente vai estudar. Na verdade, os nomes sânscritos, eles têm uma familiaridade muito grande com o português, porque a maior parte deles tem uma pronúncia que para nós, é intuitiva. Mudra, mistério algum. Se fôssemos ingleses, talvez tivesse mudra. Como é que eu vou conseguir fazer um estadunidense ou um inglês, um britânico, pronunciar mudra, mudra? Puja, tranquilo. Mantra, tranquilo. Pranayama, super intuitivo. Kriya, normalíssimo. Asana, só o detalhe do S. Yoga Nidra, tranquilíssimo. Samyama, parece português. Então, a maior parte dos termos sânscritos tem para nós uma familiaridade. É muito fácil. Não tem que entrar em pânico. O pânico é que atrapalha. Você olha um palavrão e desiste de lê-lo. Mas faça como você faz com o alemão. Quebre a palavra em palavras menores. E aí você vai ver que é muito fácil. Quando achar o nome de uma técnica, quebre a técnica, quebre o nome. Você vai ver que é muito fácil compreender. Então, qual é o outro prefixo que normalmente pode aparecer? Supta. Geralmente indica que está deitado. Qual é o outro? Padma. Indica a posição das pernas. Padma quer dizer que as pernas estão em Padmasana. Urdhva. Quer dizer que está suspenso, elevado. Mais suspenso que elevado, porque o Chitta é mais elevado que suspenso. Aqui são pouquíssimos. E aqui um pouquinho mais. Então vamos ver. Nomes de animais. Diga lá, você vai dizendo, eu vou colocando. Bhega. O que quer dizer bhega? Rã. Sarpa. Serpente. Kurma. O que quer dizer kurma? Tartaruga. Simha. Simha, o que é Simha? Leão. Olha a semelhança com Simba. Quem é que já foi ao Simba Safari? Simba em língua afro. Olha a influência inegável. Simba, leão. Simha, leão. Singh, leão. Aqui em idioma Sikh. Sikhismo é uma religião e etnia da Índia, muito poderosa, muito nobre. Outro bicho. Mayura. Mayura. O que é Mayura? Pavão. Matsya. Matsya o que é? Peixe. Hanuman. Mas Hanuman
mais referência ao deus Hanuman, que é um general, que é um deus mono, um deus macaco, mas aí é mais o nome dele, Hanuman. Ustra. Ustra, que é Ustra? Ostra, né? Não, Ustra, camelo. Macara. Macara é aquele nosso amigo, aquele diretor lá da unidade de Alphaville. Macara. O que é macara? Crocodilo. Quem falou? Vrishka. Mas isto não é árvore? Vrishka. Não, árvore é vriksha. Vrishka é escorpião. Caca. Ai, caca. O que é caca? Corvo. Hamsa. Peraí, Hamsa o que é? Quem falou papagaio? O que é Hamsa? Cisne. Cisne. Hamsa, cisne. Qual foi o outro que disseram? Bharata. Não. Hastina. Hastina. Ah, o que quer dizer Hastina? Elefante. Garuda. Sim, vai. Não, Garuda é mais mitológico, então... Go. Yogin go home. Go. Go é vaca. Qual foi a outra? Capota. Capota é pomba. Mas é capotássana ou capodássana? É que no sânscrito tem 3.500 regras. Então é mais fácil não decorar as regras e decorar as palavras. No inglês é a mesma coisa, você tem que decorar as palavras, porque se for seguir regra, tá perdido. Então, na hora em que você junta capota com asana, fica capodássana. Chit quer dizer consciência. Agora, se você disser, por exemplo, Sri Swami Chidananda. É Chitta Ananda, mas na hora que junta fica Chidananda. Qual é? Kataka. Kataka. O que quer dizer Kataka? Shalabha. Ah, essa é boa. O que quer dizer Shalabha? Nós temos aqui uma discrepância, nós temos aqui um problema. É que os livros que foram traduzidos do espanhol para o português traduziram errado. Cadê o Federico? Federico, como se diz gafanhoto? Não. Não. Essa não sei. É um bicho verdinho que come tudo. Nuvens de gafanhotos comendo toda
a plantação, como se diz isso? Tem dois nomes, né? Na Espanha usa-se mais um e na América do Sul usa-se mais o outro. Na América do Sul usa-se langosta. Langosta. Mas lagosta em português é do mar. Então, tem outro nome. Na Espanha é saltamontes. Saltamontes. Mas os livros que foram traduzidos, por exemplo, do editorial Kier para o Brasil, veio da Argentina para o Brasil, o tradutor viu escrito langosta, lagosta. Pronto. Posição da lagosta. Só que não é. É gafanhoto. Qual é? Catica. O que é catica? Catica, o que é? E cucutá. O que é cucutá? Olha, o som até lembra, né? Cucutá. Galo. Cucutá. É, com dois Ks. Cucutá. Galo. Ah, o gato. Catica. Gato. Gato. Catica. Brahmari. Brahmari. Bi. Abelha. Não tem muito mais do que isso. De nomes de animais, um pouco, talvez mais umas 3 ou 4 palavras, não tem muito mais do que isso. Você vê que não são tantas palavras assim, são poucas. Depois elas vão se combinando aqui com os sufixos, ou vão se combinando com os prefixos, e você vai tendo toda aquela variedade. Depois nós temos os nomes de vegetais. E também temos os nomes de partes do corpo humano. Como o tempo está acabando, vamos só ver partes do corpo humano. Então, diga lá. Hasta. Que é mão. Vamos por aqui o outro, né? A continuação. Pada, que você já sabe. Pé. Xixa. Você também pode grafar com SH. Xirsha. Ou Xirsh. Ou Shira. Estão todas corretas. Cabeça. E já que falamos cabeça, Kapala. Crânio. Kapala, crânio. Outra. Grva. O que é grva? Grivavartanasana. É a cervical, é o pescoço. Griva. Bahu, o que é bahu? Ombro, bahu. Janur. Ou Janus. Janus. Janushirshasana. Joelho, Janu, joelho. Merudanda. Danda quer dizer bastão. Meru é o Monte Meru, uma montanha que é considerada o eixo da Terra, o centro da Terra. Então é o bastão que é o centro, é a coluna vertebral, Merudanda. Outra. Angusta. 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 Dedão do pé.
Qual é? Não. Por que elefante rastina? Rastina. Porque ele tem uma tromba que é uma mão rasta. Que mais? Na sagra. Na sagra. Nasal. Nariz. Diva. Língua. Karna. O que é karna? Esse é homem, né? É sem H. Jivatman. Jivatman. Não, Jivatman é que é sem H. Aqui é com, né? Ou é sem? Aqui é sem. Aqui é sem H, então. Jiva, língua. Agora, aquele que tem língua, Jiva com H, é o ser humano. É o homem. Karna, orelha. Danta. Cadê o Dantas? Danta, dente. Daí você vê que o nome do Dantas é Dentes. Olha a semelhança, Danta, do sânscrito para dente em português. É uma semelhança muito grande. Qual é a outra? Não me lembro. Linga. O órgão masculino, o órgão sexual masculino. E Yoni, o órgão sexual feminino. Herd. Lembra o quê? Heart. Herd. Heart. Coração. E não tem muito mais do que isso também, é mais um pouco. De partes do corpo humano, acho que nós teríamos mais uma quantidade assim. E depois, mais uns nomes de vegetais e pronto. A combinação dessas poucas palavras, afinal não são tantas assim, que vão nos dar 2.000 nomes. E na verdade nem são 2.000. Você pode, com esse material aqui, você pode compor praticamente o infinito. Com apenas 10 algarismos, você não compõe o infinito de números. Aqui nós temos um pouco mais de 10 nomes. Talvez tenhamos uns 100. Então você pode compor e recompor e fazer nomes ao infinito. O que nós procuramos é o seguinte, nós queremos sempre ensinar e publicar técnicas que existem. Apenas aquela técnica que existe, um determinado praticante faz de uma maneira assim, ele é um virtuoso e ele faz de uma maneira que ninguém conseguiu até então. Tem que ter um nome aquela execução, porque ele fez sem uma mão. Então, é o mesmo nome que sempre teve, nós não mudamos nada. Apenas, se ele fez sem uma mão, Yekarasta. É instintivo, é intuitivo, é natural, é compreensível, é lógico. Não estamos inventando nenhum nome, nem criando nenhum asana. É o mesmo asana, apenas feito sem uma das mãos. Ou sem um dos pés, ou com uma flexão mais intensa, enfim. É isso que vai caracterizando a utilização dos prefixos. Os radicais são os mesmos de sempre, os sufixos são os mesmos de sempre, e aqui também são os mesmos de sempre, apenas utilizados de forma a que o praticante possa compreender melhor. Quando nós fazemos alguma revisão no nosso livro e melhoramos um nome,
Isso significa apenas que nós revimos que aquele asana que, por exemplo, se chamava Urdhva, tem mais lógica e encontra-se mais bibliografia como o Tita. Então, a gente revê, a gente melhora o nome. Mas é o mesmo nome de sempre. Se você disser esse nome numa escola indiana, ele praticamente, com certeza, vai fazer o asana que você acabou de mencionar, porque os nossos nomes das técnicas são praticamente descrições da técnica. Por exemplo, se você coloca aqui Ekahasta Trikonasana. Tricona quer dizer triângulo. Olha outra vez a semelhança com o grego, no caso, de trigonometria, trigono, tricona, triângulo. Ekahasta Trikonasana. Você nem sabe o que é isso, mas, bom, tricona, triângulo. Asana é feito com o corpo. Ekahasta, eu tenho que fazer isso com uma mão só. Não sei como, mas tem que fazer com uma mão só. Então, o nome, ele não é um nome assim, tirado da cartola. Ele é um nome que ele constitui uma descrição da técnica. E isso ajuda muitíssimo. Porque você decora uns poucos nomes e com isso você entende todos os outros. Depois a gente conversa mais sobre sânscrito. Swastia. Boa noite, então vamos aos nossos avisos de hoje. Satchakra especial de inauguração oficial da Unidade Pinheiros, em São Paulo, dia 9 de novembro, às 9 da noite. Informações 11 3062 3846. Dias 13 e 4 de dezembro, exame na Unidade Dom Luiz, em Fortaleza, no Ceará, realizado pela Federação de Yoga do Estado da Bahia. Informações 85 3224 8054. E eu estou hoje aqui com a professora Rosângela de Castro, que é diretora da unidade Saquarema do Rio de Janeiro. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Gia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a Rosângela faz parte da organização do Festival Internacional de Yoga do Rio de Janeiro, em conjunto com a unidade Botafogo, no Rio. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento que vai acontecer agora, nesse final de semana lá no Rio. Fala um pouco pra gente, Rosângela. O festival vai ser o primeiro no Rio de Janeiro. Ele aconteceu durante 14 anos em Saquarema. Começou bem pequenininho, aí cresceu, expandiu por vários estados, outros países. Ficou pequeno para Saquarema e vamos inaugurá-lo na cidade do Rio de Janeiro, num bairro super charmoso, que acontece muita coisa, que é Ipanema. Vai acontecer no Hotel Everest, que é também um hotel bastante interessante, e do restaurante dá para ver praticamente a praia de Ipanema, Leblon, dá para ver o Corcovado, a Lagoa Rodrigo de Freitas. É bem lindo o lugar e vai ser um acontecimento na cidade. Já está sendo, está movimentando bastante, está sendo bem comentado, a cidade já sabe do festival e seria muito legal você estar lá, você estar participando das atividades, vão ter atividades na praia. Muita prática o dia inteiro, práticas para instrutores, práticas para iniciantes. Vai ser um super evento. E também um show de mantra no Teatro Ipanema. O festival está sendo organizado pela Unidade Saquarema e Unidade Botafogo. Ainda é tempo de se inscrever e você se inscreve na sua unidade com o seu diretor. Existem alguns descontos que são dados para as pessoas, esses descontos ainda estão valendo, é isso? Os descontos estão valendo, precisa se informar com a organização e pode ser parcelado também. Tem um monte de facilidades, não dá para perder, não tem desculpa.
Fantástico. Rosângela, nesse festival tem muitos convidados, muitos ministrantes, inclusive ministrantes internacionais, um festival internacional. Tem pessoas que vêm do mundo inteiro para darem cursos e palestras, então as pessoas inscritas, elas fazem parte, podem participar desses cursos. É assim que funciona? Tem a programação do festival e tem cursos também. Na programação do festival tem ministrantes internacionais, como a Renata Sena da França, professor Luiz Lopes do Porto, Antônio Pereira de Lisboa, Edgardo Caramella da Argentina, tem diversos ministrantes também do Brasil inteiro, de várias cidades do Brasil. Tem a programação do festival e tem cursos. Vai ter um curso de respiração com a professora Renata Sena, um curso de sutilização das emoções, Kama Sudhi, com o professor Luiz Lopes, e um curso de yoga antigo, com o professor Edgardo Caramella, um curso de meditação com o professor Malê, no caso do Brasil, um curso com o mestre De Rose, que é imperdível. Na programação do festival, esses ministrantes também estarão participando. Então, muitas coisas boas. Se inscreva, aproveite os descontos e corra. As vagas devem estar já acabando. Então, acesse o nosso site www.uni-yoga.org. Obrigada, Rosângela. Boa noite.